Sendo a orfandade, a rejeição, complexo de inferioridade, a ira, o medo e outras coisinhas mais. Meu nome é Renato. Oi, Renato. Eu troquei o púlpito por razões óbvias, né? Senão vocês não iam me ver. Aí só ia ver depois. Amém. O Lão falou para eu fazer igual faz no Start, Lão. Senão não vem no próximo convite. Todo mundo... Bom, meu nome é Renato, vocês viram, eu sou pastor dos adolescentes aqui. Tem alguém que tem adolescente lá no Start, não? Tem? Lá no Start a gente faz um boa noite, um seja bem-vindo. E eu estava vendo o 30 Semanas antigo, eu fiz a mesma coisa, então eu vou fazer de novo. Quero ver se vocês conseguem colocar essa energia aí, igual a gente faz lá no Start. Beleza? Dá um sorriso para mim, só para eu ver vocês. Aê! Então lá no Start a gente faz assim, ó. Lá no Start a gente faz assim: sejam muito bem-vindos ao Start. Só que aqui nós estamos no 30 Semanas, então nós vamos falar: sejam muito bem-vindos ao 30 Semanas. Fechou? Estão comigo? Então vamos nessa, vamos botar energia nisso daí. O primeiro é teste, o segundo é para valer. Então o primeiro é o teste, hein? 5, 4, 3, 2, 1, sejam todos muito bem-vindos ao 30 Semanas! Não entenderam? Tem que bater palma e gritar, entendeu? Tá todo mundo... Ó, gente, faz de conta que vocês são jovens, igual eu. Então o negócio é o seguinte, agora a gente vai pôr energia. Quem tá cansado do trabalho aqui? Então agora é hora de você dar aquele grito para extravasar. E vir para cima, tá? Então pode, só agora você pode gritar na igreja. Então você dá aquele grito, bate palma, bota para fora e muita energia, fechou? Então vamos lá, agora é para valer, não tem mais volta. 5, 4, 3, 2, 1, sejam todos muito bem-vindos ao 30 Semanas! Aê, palmas para vocês, muito bom! Aí, ó, viu como é fácil? É só treinar, muito bom, muito bom. Você sabe que isso me deixa mais calmo aqui em cima? Eu estava muito tenso a hora que eu subi, isso daqui me acalma. Eu vou usar isso como técnica, viu, Olão? Acho que você está no caminho certo e eu nem percebi. É isso, cara, que bom, viu? Hoje nós vamos falar sobre entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação. Vamos... Lá no Start eu falo assim: vocês estão comigo? Vamos juntos? Vocês estão preparados? Sim. Olha, a gente vai falar de alguns temas aqui. Talvez você já tenha lido aí na sua apostila, no seu livro. Nós vamos falar de alguns temas difíceis às vezes de mexer. Mas isso não é para trazer conhecimento para você somente. Eu descobri que eu sou assim, ou que eu tenho isso. Não. Eu quero trazer com essa palavra, que essa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de entrega, seja uma noite de cura. Enquanto orávamos, alguns irmãos tiveram algumas impressões no seu corpo. E se você entrou aqui essa noite com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum desconforto, ou teve algum diagnóstico, ou vai buscar algum diagnóstico, nós queremos nessa noite já declarar cura na sua vida. E durante essa palavra, eu acredito nisso, você pode receber cura de Deus. Então observa agora como é que você está. Se você está com algum tipo de dor, seja dor de cabeça, dor nas costas, dor seja lá onde, se você tem alguma enfermidade, está com alguma enfermidade, se você está cometido de algum desconforto. E durante essa mensagem, durante essa ministração, eu gostaria de compartilhar com vocês, que vocês observem o corpo de vocês. Se Deus, Ele vai vir com cura. E a hora que você sair, ou antes de você sair, você pode testemunhar no seu grupo de partilha que Deus te curou durante essa ministração. Então eu creio que Deus cura. E às vezes nós chamamos as pessoas aqui, às vezes nós impomos as mãos, às vezes nós ungimos, mas durante a celebração, Deus ministra a cura. Então, se você está com alguma situação na sua saúde, durante essa palavra, receba a cura, em nome de Jesus. Cura física e também cura nas emoções, cura espiritual.
Como eu estava falando, que essa palavra não seja para você só um conhecimento. Eu descobri que eu preciso entregar a minha rejeição. Beleza, tá, e aí? Não vai entregar? Não, nós vamos entregar. Né? E não é só para conhecimento, para informação. Identifiquei e entreguei. E deixei. E ficou isso para trás. Então, você pode repetir comigo? Eu entrego tudo. Amém, eu entrego tudo. E que isso seja uma verdade a partir de hoje. Você entregue tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem entrei na mensagem, mas já faz parte da mensagem. Que o seu pecado, eu quero falar que o seu pecado não é a sua identidade. Você não é o seu pecado. Você vai descobrir algumas coisas na mensagem de hoje, e você vai descobrir, isso é um comportamento, isso é uma compensação pecaminosa. Isso é pecado. O nome do pecado é pecado. E você não é o seu pecado. Então, eu não sou aquela palavrinha que você vai descobrir hoje. Não, você não é. Você é um filho amado de Deus. E essa verdade, nós vamos ver hoje, que essa verdade você pode se ancorar nela. Essa pedra você pode firmar nela. E não numa mentira que às vezes o inimigo plantou no seu coração desde a sua infância, da sua juventude, e você vem convivendo com algumas mentiras. Então, o que você faz com o seu... Deixa eu mudar. O que você faz com o pecado? Você entrega. O que você faz com a rejeição? Você entrega a Deus. O que você faz com as compensações? Você submete a Deus. E é isso, esse é o desafio, parte do desafio que nós vamos ter hoje. Isso vai fazer parte da libertação que Deus vai ministrar no seu coração, dessa entrega que você vai fazer hoje na sua vida. Quando a gente era moleque, eu acho que aqui tinha isso também, lá em São Paulo tinha essas brincadeiras assim, que é o seguinte, a gente brincava com a molecada, eu não sei se vocês estavam aqui em 2023, eu fiz a mesma história. A molecada fazia uma piada assim, juntava lá os primos, os irmãos, e contava uma história para o menino, para a menina, e dizia que você é adotado. Aí inventava, você é adotado, você sabia que você é adotado? Que isso, eu não sou adotado não, você tá louco? Mano, é verdade, deixa eu te contar. Aconteceu assim, assim, assado, aí o pai adotou você, e você veio para casa, por isso que você é diferente, você tem o cabelo diferente, você tem os olhos diferentes, você tá vendo que sua unha é diferente dos outros, seu cabelo é diferente? Então, por isso você é adotado, mas tudo bem, a gente gosta de você, né? Aí a criança dava aquela risadinha amarela e ia pro quarto chorar, né? Depois você ia lá no quarto, o moleque tava chorando lá, né? Tinha também, não, você foi achado numa caixinha de sapato, né? Bateram na porta, saíram correndo, era de noite, uma noite fria, você estava lá todo enroladinho numa caixinha de sapato, num cestinho, daí a mãe pegou você, não achou o dono, e agora você veio para casa, tal, pronto, era o suficiente para o menino, para a menina chorar lá e se sentir às vezes rejeitado. Começava ali uma raiz de rejeição no coração da pessoa. Era só zoeira, era só brincadeira. Naquela época não tinha bullying, mas algumas crianças choravam por causa disso, né? E às vezes você acreditou nessa parada e em outras coisas, e você acreditou na mentira, não da adoção, você já sabia que era mentira, mas o diabo usou isso daí para falar assim, você não é da família, você não faz parte dessa família. Você caiu de paraquedas e nasceu na família errada, né? E às vezes você sempre pensou, eu nasci na família errada. Salmo 37, versículo 5, está aí no seu livro, diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu gosto da outra versão que fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará mais, né? Ele agirá, ele fará mais. E aí começa então um processo de Deus. Isaías 53, versículo 3, fala assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Jesus sabe, já foi profetizado pelo profeta Isaías, o que é rejeição. A aparência dele era do tipo que nós escondíamos o rosto, a gente não queria olhar.
A aparência dele naquela cruz, a gente não queria olhar para aquela aparência, a gente virava o rosto. Ele sabe, Jesus, o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser descartado, o que é não ter valor. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E às vezes, essa raiz de rejeição, ele veio de algumas palavras. Eu nunca quis você. Você não foi planejado. Você não é o que eu esperava. Deixa eu confessar uma coisa que aconteceu essa semana na minha casa. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Vocês permitem que eu abra o coração aqui? Então tá. O Pedro, eu sempre fui muito cuidadoso, minhas roupas não estragam, minhas meias não furam, meu sapato não estraga, eu sempre fui muito cuidadoso, nada meu estraga, é muito engraçado isso. Então às vezes eu dou porque, não é porque estragou, é porque não acaba, aí eu dou embora. E o Pedrinho, meu filho, sempre foi muito cuidadoso, muito cuidadoso. E uma determinada idade ele começou a ficar meio atrapalhado, coisa de criança, derrubava no chão, quebrava, tal. E aí eu lancei algumas palavras sobre a vida dele. E eu falei, tudo que você põe a mão quebra. Tudo que você põe a mão quebra, cara. Não vai mexer mais nas minhas coisas. Eu nunca gostei que mexessem nas minhas coisas. Não vai mexer, tudo que você põe a mão quebra. E eu falei isso por muito tempo. Quando foi essa semana, semana passada, sei lá, eu fui tomar banho. E a hora que eu entrei no chuveiro, liguei o chuveiro, veio a palavra. Mas assim, não veio com arrepio, não veio com... Só veio um pensamento na minha cabeça. Ora pelo seu filho, ora pelo Pedro. Retira aquela palavra. Caraca. E o pensamento foi embora. Foi embora. Do mesmo jeito que veio, foi. Tomei banho e tal. Saí do chuveiro, dei de cara com ele e falei, filho, o pai precisa falar com você. O quê? O pai falou algumas palavras para você, eu preciso quebrar isso no nome de Jesus. E eu disse que tudo que você põe a mão quebra. E eu tô pensando nisso, filho. Eu estava tomando banho agora, eu fiquei pensando nisso, porque quebrou o seu relógio, aí quebrou sua garrafinha, aí quebrou não sei o quê, e eu fiquei pensando se não fosse as palavras do pai. Será que é isso? Vamos orar agora? E aí eu orei com ele e retirei essas palavras. Eu estou falando isso porque, graças a Deus, você e eu temos ainda a oportunidade de retirar algumas palavras que nós lançamos para os nossos filhos. Mas talvez você recebeu algumas palavras durante a sua infância, durante a sua juventude, de pessoas que eram importantes na sua vida, tinham autoridade sobre a sua vida, e você tomou aquilo como uma verdade. E aí a sua vida está ancorada naquelas más palavras, naquela palavra maldita, mal falada, maldita. E isso precisa ser quebrado. Então, se Deus tocar no seu coração de você fazer reparações, como eu fiz essa semana, faça. Porque às vezes a gente fala coisas e a gente fere pessoas que a gente mais ama, e Deus quer que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. E veja, por que eu falei isso? Eu não sei. Mas eu ouvi algumas coisas e aí a gente replica alguns comportamentos. Então Jesus, ele enfrentou a rejeição, e nós também enfrentamos rejeições, e às vezes a gente precisa fazer esses consertos. Às vezes a sua rejeição foi quando você estava no ventre, na barriga da sua mãe, e o diabo planta sementes na sua vida que você carrega por anos, e aí você não tem consciência daquilo. E de repente, a hora que você está na igreja, no banho, andando de bicicleta, caminhando, te vem um pensamento. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Dê ouvidos a essa voz, anota no seu caderno, faça essa reparação, ore a respeito de algumas coisas, porque essas sementes que foram lançadas, elas se tornam raízes. E a gente sabe muito bem que o problema... Cadê a árvore? Não está aqui, né? Antigamente tinha uma árvore, não tinha? Ficou pequena? Ah, então é isso, a árvore ficou pequena. Então assim, a raiz, a gente sabe que a raiz é a orfandade. Nós carregamos as nossas, eu vou falar as nossas, mas enfim, as pessoas carregam as mazelas e as nossas mazelas e os nossos traumas, porque existe uma raiz que ela é de orfandade, e ela forma um tronco de rejeição.
E essa rejeição, ela dá origem em galhos que são as compensações. Vocês sabem bem disso. E essas compensações, então, são válvulas de escape, um monte de áreas que a gente passa, vive, e às vezes coloca isso como sendo a nossa identidade. Isso não é a nossa identidade. Ah, eu sou o irado. Não, mano, você não é irado. Eu não vou falar, porque são muitas folhas, né? Eu sou isso, eu sou tal coisa. Não, você não é o seu pecado. O seu pecado, você submete ele a Deus. Mateus 12:33 fala assim: uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Por isso que eu disse, essa celebração, esse culto, esse 30 semanas, esse programa, hoje não pode ser só informativo. Eu descobri que ele tem que ser libertador, ele tem que ser uma entrega. Então, quando o Espírito Santo falar com você, você já anota e entrega. Não faça com que isso seja parte da sua identidade. O vô da Natasha sempre fala assim, o vô da Natasha sempre fala assim, o fruto não cai longe do pé, né? O fruto não cai longe do pé. Então, às vezes a gente está dando um fruto daquilo que a gente acreditou, daquilo que a gente viveu, das mentiras que a gente viveu. Mas nós precisamos consertar a nossa raiz para que tudo aquilo seja transformado, e aí a árvore inverte, né? A árvore, ela passa pela inversão, e as nossas folhas são frutos de vida, né? Uma vida construída sobre a rejeição. Eu estou lá no ponto 1 da página 126. Uma vida construída sobre a rejeição. Às vezes, construir a base da vida na rejeição, ela pode ser na vergonha, no desprezo, numa autoimagem pobre, na autocomiseração, que é o vitimismo. Mas se você estabelecer sua vida na filiação e na aceitação e do amor do Pai, então você vai gerar um estilo de vida, ou melhor, então você vai desenvolver um estilo de vida que gera vida, ou seja, demonstra os frutos do Espírito. A gente não pode escolher o nosso passado, né? Não dá para escolher o nosso passado. O máximo que a gente pode fazer é ressignificar ele, é entender que nós passamos por coisas que nos trouxeram até aqui, nos deram essa bagagem, nos deram esse background, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu gosto muito da expressão curados para curar. Só que ao mesmo tempo da expressão que eu sou chamado e você somos chamados para curar, se nós não aceitarmos, não entregarmos e não recebermos a cura, nós acabamos sendo machucados para machucar. E aí, eu não preciso ir muito longe nesses exemplos. Existem atitudes minhas que eu vejo exatamente o meu pai. E eu sempre falei que eu não queria ser igual ao meu pai, mas meu pai é top. Mas eu não queria ser igual a ele, porque a gente nunca quer ser igual ao pai, né? Mas até a minha voz é igual. Se meu pai estivesse do meu lado aqui, a voz dele é até igual a minha. É inacreditável, né? E eu falava, não vou trabalhar em banco, pois eu trabalhei em banco também. Mas eu não vou fazer tal... Olha, é incrível, né? Parece que quando você fala nunca, aquilo vem, né? Mas algumas outras atitudes, elas são iguais à da minha mãe. E são atitudes, às vezes, ou que vieram do pai, ou que vieram da mãe, ou que vieram de um aprendizado, de um costume de família, que desagrada a Deus. Como eu falei ali atrás, uma autoimagem pobre, vitimismo, rejeição, vergonha, um estilo de vida que desagrada a Deus, mas Deus quer ministrar cura sobre nós. De modo que a gente seja curado, restaurado, e agora para restaurar vidas. Vamos lá. Estou vendo que o tempo ali não está me perdoando. Ele não dá mole. Quando não existe aceitação, há rejeição. E essa rejeição nos leva a sempre buscar uma aceitação em todos os lugares onde formos. Fomos criados para sermos aceitos e para pertencermos. Quando isso não ocorre, nós vivemos refém da orfandade e da rejeição.
E aí a gente busca as compensações em vícios, codependência, sexualidade distorcida, máscara de religiosidade, tentando demonstrar aquilo que a gente não é. Alguns adultos e alguns adolescentes, que é o meu mundo ali, onde eu vivo com eles, têm uma tendência ao isolamento. E aí você acha que você é uma ilha, que você pode viver sozinho. Você não vai para o GA, porque você não quer ser confrontado. Porque tudo hoje tem um nome, né? Tudo hoje tem um nome. Não, porque minha bateria social ela é bem curta. Ela tem um problema de carregamento, eu tenho um problema de bateria social. Aí não vai para o GA, né? Arruma até um compromisso na hora da partilha aqui para sair mais cedo, porque não quer ser confrontado. A minha mãe não vai assistir essa gravação, eu tenho certeza. Mas a minha mãe estava fazendo o Celebrando, né? E ela parou o Celebrando. E tudo que minha mãe mais precisa é o Celebrando. Que hoje, aqui mudou para 30 semanas, mas lá em São Paulo ainda é Celebrando a igreja que ela pertence. Ela falou, parei. Por que você parou, mãe? É muito lento, demora demais. Eu falei, mãe, na boa, você não quer ser confrontada. Não é lento. Talvez algum encontro que você foi, ele possa não ter falado com você, mas durante todo o processo, mas você vai tomar um dedo no nariz e isso você não quer. A real é que nós não queremos ser confrontados. A gente não quer prestar conta, mas a gente precisa, porque a gente entendeu que a cura, ela funciona dessa forma, né? E aí ela não quis, falou, é muito lento. Então se você está pensando em desistir do 30 semanas, a palavra para você é não desista. Em alguns momentos vai parecer que é lento, mas Deus, em todos os momentos, Ele vai te confrontar. De alguma forma, Ele vai te confrontar. E aí, o que você faz quando você é confrontado? Duas coisas, endurece, ignora ou entrega. Lembra que nós falamos no começo? Eu decido entregar, eu entrego tudo. Então a gente entrega. O fato é que essa rejeição, essas máscaras, essa religiosidade, essa orfandade e essas compensações, ela acaba virando uma ferramenta para o diabo trabalhar na nossa vida. Ele se usa disso. E ele se usa de 3 sistemas, eu estou na página 127. Ele se usa de 3 sistemas para acionar alguns gatilhos. Primeiro sistema, o mundo. Exigência de ter status, personalidade extrovertida, boa formação escolar, condição financeira, beleza, padrões. E aí o diabo ele tenta te escorar em algumas dessas. Segundo sistema, a carne. Vício, sexualidade, máscara, codependência, frustração. Tenta buscar algum apoio em alguma coisa. Vida dupla. Aqui dentro da igreja é uma bênção. Saiu daqui, vai encontrar o cara lá no Paraná. Vida dupla, religiosa. Eu venho na igreja de domingo, levanto a mão, Deus fala comigo, mas durante a semana eu estou torto, minha vida está completamente torta. Vida dupla. O Brasil está passando por isso. Que antes os cristãos eram muito bem posicionados. Mas hoje, muitos, vivem só uma religiosidade. Eu vou na igreja para buscar só um conforto para o meu coração. Pronto, confortei e vou voltar para a minha vida velha. A hora que eu ouço o lacre da cerveja, nossa. Aí, o que o cara fala? Bom, já que eu estou aqui, eu vou abraçar o capeta, né? E o diabo se usa disso. E aí ele envia, eu estou ali, o diabo, o terceiro ponto. Ele envia espíritos para continuamente ferir a região que já estava ferida e agravar ainda mais o que não estava bom. Basta um pouco de rejeição, que pode causar uma ferida para a alma e vai abrir uma brecha para uma atuação espiritual. Então, a rejeição, ela é um problema. Olha ali na página 128, algumas causas do sentimento da rejeição. Primeiro, gravidez indesejada, tentativa de aborto. Eu quero falar sobre gravidez indesejada e às vezes você é o fruto de uma gravidez indesejada ou é o sobrevivente de uma tentativa de aborto. Mas eu quero dizer que ainda que os pais não tenham
ti planejado. Você é plano de Deus. Ele sonhou com você. A Bíblia fala no Salmo 119 que ele sonhou com você, ele conhece todos os seus dias, ele viu a substância ainda informe e todos os seus dias estão contados. Olha outra causa de sentimento de rejeição. Uma criança nascida no sexo errado. Eu queria uma menina e veio um menino, né? Uma criança nascida com deficiência, com alguma síndrome, com alguma limitação. Uma criança que não tem o padrão que você sonhou para ela, e aí você rejeita essa criança. Eu quero um menino que joga futebol, daí veio um menino que não gosta de futebol, né? Eu odeio futebol, eu não suporto futebol. A pessoa, se meu pai fosse um desse, né? Quando meu pai queria jogar futebol, eu queria andar de patins, totalmente fora do padrão. E aí? Você acha que o diabo não tentava dizer assim, andando de patins, né? Aí meus amigos brincavam comigo assim, Laleli, Lolu patinadora, Renatinho, vem jogar futebol, mano. Lembra do Lu patinadora? O diabo usa de tudo para distorcer a sua identidade, para distorcer a sua sexualidade, para jogar uma raiz de rejeição, né? Comparação com outros irmãos, abandono pelos pais. Eu estava falando de menino e menina, quando nós tivemos o Pedro, e eu fiquei muito feliz de ter um filho menino, muito legal. Eu falei, olha, se for eu não quero ter filho, mas se for para ter filho, tem que ser menino. E aí eu estava numa viagem, veio uma menina. Meu Deus, veio uma menina. E aí eu sei que no final dessa história, quando eu peguei ela no colo, eu lembrei daquilo que eu desejei, eu pedi perdão a Deus. Aí eu estava lá na igreja em São Paulo, peguei o microfone, fui na frente da igreja. Irmãos, quero pedir perdão, porque eu falei que eu queria um menino e veio uma menina e eu estou muito feliz. E eu pedi perdão, eu retirei as palavras que eu disse. Ou talvez você tenha que retirar palavras que você disse sobre alguém. Talvez se você tem a sua identidade marcada, você tenha que rejeitar algumas palavras. Senhor, eu rejeito que meu pai disse que era para eu ser um menino, ou que meu pai disse que era para eu ser uma menina. Não, Senhor, eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu sou um filho amado de Deus e o Senhor não errou, o Senhor não erra. Então, o diabo usa todas essas ferramentas, essas artimanhas. Abuso físico, verbal, pais com problemas mentais, pais que se separaram. A gente ouve às vezes pais que se separaram e falam assim, não, a gente se separou, mas está tudo bem. As crianças não sentiram. Eles nem sentiram, para eles está tudo bem. Cara, uma criança de 4, 5 anos. Meu pai separou da minha mãe com 30 anos de casado, eu já era adulto. E nós choramos, nós sentimos. Imagine uma criança que o mundo dela é os pais. E os pais se separaram. Não vem dizer que ele não sentiu, que ela não sentiu, porque ela sentiu, né? E por isso, graças a Deus, também a gente tem o 30 semanas para os juniores ali. E você talvez tenha sofrido com isso. E você precisa entregar essa rejeição a Deus. Rejeição de colegas, conflito dentro de casa, maus tratos, privação, enfermidade, né? O que aconteceu? Alguns resultados, no ponto 3, alguns resultados da rejeição: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima, escapismo. O que é escapismo? Não, eu vou para os games. Alguns vão para o álcool, outros vão para as drogas, outros vão para a televisão, outros vão para outros excessos, para escapar daquela rejeição. Crítica, tudo é crítica. O som estava ruim, a luz está ruim, a janela está ruim, o ar estava desligado, tudo tem uma crítica. Estilo de vida de pobreza, de miséria. Às vezes durante a sua infância ou da sua juventude você passou por um problema de escassez na vida. Todo mundo passa por algum problema de escassez ou dificuldade financeira. Mas hoje Deus já restaurou a sua sorte financeira. Mas se vai alguém na sua casa, é meio bife. É uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Mano, você está rico, né? Eu lembro eu brinco com o Pedro e com a Meirela, que antigamente lá em casa era azeite Maria, e a gente dava 3 gotinhas de azeite assim no feijão, 3, 4 gotinhas de azeite Maria, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode fazer assim na pizza, ó. Mas aí você está preso, Deus já te prosperou, e você ainda está nas 3 gotinhas do azeite, 3 gotinhas. Tinha até um palito de dente assim, em cima da latinha.
Gente, isso é coisa de velho, talvez alguns de vocês não lembrem disso, mas a gente já viveu coisas assim. Autocomiseração, já falei disso. Mimimi, tudo reclama, tudo é o hard, do Lipe o hard, para quem é mais velho. Ó vida, ó céus, ó dia, tudo é ruim, tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Deus já mudou sua sorte, mas você ainda está preso na reclamação. Entrega isso. Perfeccionismo, o perfeccionismo você está disputando com Deus, porque é diferente o perfeccionismo da excelência. A excelência é você fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. O perfeccionismo nunca vai ficar bom. Ele é uma raiz de orfandade. Então, troca o perfeccionismo pela excelência. Não tente disputar com Deus, só Ele é perfeito. Só Ele faz as coisas perfeitas, nós vamos falhar, né? Então reflita, quais resultados que você se identificou? Marca esses resultados aí, né? A gente percebe que as pessoas têm alguns problemas de rejeição, acabam de alguma maneira tomando atitudes para chamar atenção. Então, é isolamento, é vitimismo e tudo isso que a gente já falou. Tá na hora de eu correr, só tenho poucos minutos. Simula alguma doença ou algum problema. Quando é adolescente ou jovem, faz um escarcéu para buscar a atenção dos pais. E aí, às vezes, essa pessoa, ela leva esse problema para o casamento, e aí ela faz mimimi para chamar a atenção do marido, chamar a atenção dos filhos, não amadureceu, não quis crescer, está lá com aquele problema de rejeição, e todo mundo tem que ir lá para paricar essa pessoa, né? O pastor Cote, da Jocum, ele disse assim: a dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas que se transformam em fortalezas espirituais, que prende a alma e contamina o espírito, né? E às vezes essa rejeição faz com que você tenha até sentimento de morte, porque você se sente rejeitado e inadequado para os ambientes que você vive. A percepção da rejeição são os gatilhos, né? São os gatilhos. E se alguém aciona um gatilho desse, meu amigo, você vira o bicho. Pode ser eu vou dar um gatilho. Você quer conhecer alguém? Fala não para essa pessoa. Às vezes é um amigo seu, e sempre que ele pediu alguma coisa ou te solicitou alguma coisa, você sempre foi muito solícito. Experimenta aí, um dia estar indisponível. Cara, hoje eu não posso, hoje não vai dar, não vai rolar, não consigo. Ah, você vai ver unha, hein? Você vai ver dente. Você vai ver essa pessoa. Deu gatilho. Será que essa pessoa também é você? Que não sabe ouvir o não? Eu não fui convidado para aquela festa. Eu sempre convidei ela e agora não me chamaram para aquela festa, não me chamaram para aquela janta, não me chamaram para não sei o quê. Mano, tá tudo bem. Tranquilo, a amizade é a mesma, você só não foi para a festa. Ainda economizou um presente. Brincadeira. Tá tudo bem, a amizade é a mesma. Naquele momento, naquele jantar, naquele encontro, você não foi, mas no próximo você vai, né? Isso te dá gatilho. E aí você se deprecia. Eu não sou importante, eles são assim, eu sou assado. Tá vendo? Tá vendo? Eu nunca prestei, eu só sirvo para tal coisa. Eu vou dar um exemplo do professor Robert Clark. Se essa referência está correta, ele foi PhD em Stanford. Eu contei para os adolescentes essa história. Ele fez uma marca, ele fez um experimento social e ele fez uma marca no rosto das pessoas de uma cicatriz. E ele mandou pintar uma cicatriz no rosto das pessoas. Aí veio o maquiador lá, fez a cicatriz no rosto de todo mundo. Ele falou: galera, então o negócio é o seguinte, vocês vão sair na rua, vão andar por aí e vão observar como as pessoas enxergam vocês. E vão fazer um relatório daquilo que você percebeu do olhar das pessoas. Tá? Beleza. Ó, todo mundo entendeu? Entendeu. Então vocês vão sair, as pessoas vão olhar aquela cicatriz e vocês vão ter essa percepção, fazer um relatório. Ótimo. Antes do pessoal sair, o maquiador veio de novo, chamou, todo mundo viu a cicatriz, tá? Ele falou: olha, eu preciso fazer um retoque. E ele tirou a cicatriz, ele removeu a cicatriz de todos. E todo mundo foi enviado para as ruas e tal. Quando chegaram, ninguém teve contato com o espelho após a repincelada lá da maquiagem, não sei como fala isso. E aí o relatório foi o seguinte: as pessoas nos olhavam com desprezo,
as pessoas olhavam a gente torto, as pessoas olhavam a gente com nojo, as pessoas olhavam para a gente como se nós fôssemos menores e piores do que os outros. Só que ninguém tinha cicatriz, estava todo mundo na boa. Às vezes, a gente passou por coisas na nossa vida que nos marcaram, mas Deus já promoveu a cura, mas nós estamos ancorados lá na cicatriz. E achando que as pessoas nos olham torto, achando que são os outros que estão nos desprezando, quando na verdade é a gente que tem uma visão distorcida de nós mesmos. E hoje Deus precisa e quer corrigir essa visão. Não tem mais cicatriz, nós somos curados para curar, não tem mais marca. Então a gente deixa agora de se autodepreciar. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Deixa eu ajeitar aqui minha anotação. Reflita, você tem sido sincero com você mesmo? Você tem sido sincero com os outros? Marca aí. Ponto 5, página 131. Meu Deus, Lã, você me dá alguns minutinhos a mais? Poucos? Tudo isso? Nossa, é muito. É menos que eu preciso. Como a rejeição se desenvolve? Está aí na página 131. Às vezes ela se desenvolve com votos secretos. Isso é muito comum na adolescência e na juventude. O quê? Ninguém nunca mais pisa em mim. O que vocês estão pensando que eu sou? Um dia eu vou crescer, eu vou sair dessa casa, eu vou ter meu próprio dinheiro, e quando eu tiver meu próprio dinheiro, você vai ver se eu não vou comprar as roupas melhor, eu vou vir aqui na tua casa para você ver. Você vai ver se eu não vou fazer tal coisa. Às vezes, essa autopromessa, esses votos secretos foram assim: você me bateu, né? Pois eu nunca vou encostar a mão no meu filho. Eu nunca vou chamar a atenção do meu filho, porque você foi chamado a atenção. E aí você vê menino de 12, 13 anos mandando na casa, que não tem limites, e tudo que essa juventude precisa é de limite. Mas você fez uma promessa lá atrás, um voto secreto, e disse: eu nunca vou disciplinar meu filho, porque você me disciplinou demais. E você não tem controle agora da sua casa. A gente range os dentes, fecha os punhos, eu ainda anotei aqui, range os dentes, fecha o punho e disse assim: eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu nunca mais confio em homem. E aí você determinou o seu futuro. Entrega isso para Deus. Às vezes você foi machucado e você fala assim: toda mulher que chegar para mim agora eu vou passar o rodo geral. Você vai ver. Porque mulher não presta. E você fez essa promessa e as coisas não estão dando certo para você. Então você precisa abrir mão disso. Que votos secretos que você fez na hora do ódio, na hora da ira, lá no seu travesseiro, quando você era jovem, quando você era adolescente, quando você era moleque, que você precisa deixar? Você precisa deixar. Fingimento, presos em realidades absurdas, presos em loopings, né? Pessoas que não conseguem ser capazes de viver uma vida real, vivem num looping imaginário, uma síndrome de perseguição, tudo que acontece com ela, tudo é contra ela, o mundo age contra ela. A gente não é a última bolacha do pacote, não. Algumas pessoas têm algumas, até o livro fala que algumas pessoas têm algumas reações de machismo, de não admitir, né? Porque ela está presa num looping imaginário. Na autodefesa, fica bravo, irado, insuportável, machuca todo mundo. A hora que dá o gatilho, parece uma bomba, sai machucando geral. Até pede perdão para 2 ou 3, mas não consegue corrigir tudo. Age por impulso, machuca todo mundo. Não importa quem esteja ao redor, vai machucar. É uma bomba relógio, fulano é uma bomba relógio. Aí fala assim: não, é que eu sou colérico. É a parte do colérico que a pessoa, ela recebeu como informação, mas não como tratamento, né? Defesa verbal, tudo dela é o pior, né? Se você fala assim: cara, eu tô com uma dor aqui no joelho, ele fala: rapaz, você tá com dor no joelho? Eu tô com dor no joelho e no ciático aqui, ó. Tô todo quebrado. Não, mas eu também tô com uma dor no braço. A minha dor, ela vem até aqui e ela para aqui, ó.
Estou até com falta de ar. Tudo dela é pior. Tudo dela é pior. Compra proteção. Dá presente, se endivida para dar presente. Mas é porque ela não quer ouvir um não lá na frente. Então reflita, quais votos secretos, ou melhor, quais mecanismos de defesa você tem usado? Nós já estamos indo para o final, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Para você se livrar da rejeição, lembre-se que você não conseguirá agradar todas as pessoas, e está tudo bem. Você não vai conseguir agradar todo mundo, e está tudo bem. Lucas 6, 26 ao 28. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, ore por aqueles que o maltratam. O inimigo é o nosso adversário, mas o diabo é o nosso adversário, mas nós oramos pelos nossos inimigos. Ele é o adversário, o diabo é o adversário das nossas almas. Mas nós oramos por quem nos persegue, nós oramos pelos nossos inimigos. Só um tolo, isso está no livro, eu não inventei. Só um tolo faria aquilo que nem Deus faz, que é tentar agradar todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que não vai com a tua cara. Vai ter gente que não vai gostar da tua roupa. Vai ter gente que não vai gostar da minha pregação. Vai ter gente que não vai gostar do meu estilo. Vai ter gente que não vai gostar do seu. E quer saber de uma coisa? Está tudo bem. O que eu não posso viver é longe dos caminhos do Senhor. O que eu não posso viver é longe do meu propósito. Então, nós somos convidados a resolver de uma vez por toda a questão da rejeição, que às vezes é provocada por falta de reconhecimento. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes você fala é uma pessoa, mas essa pessoa também ela tem feridas, ela também tem machucados, ela também tem uma história que fez ela estar como ela está, e ela também precisa de cura, ela também precisa de restauração, ela também precisa de Deus na vida dela. Então não é contra pessoas. A sua identidade está em Jesus. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo, você é de outro lugar, você é um extraterrestre. Nós somos seres do céu, que estamos aqui durante 80, 90, 100 anos, 100 e pouquinho, mas depois nós vamos voltar para a nossa pátria celestial. O nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não é importante. Francis Chan disse essa frase. Você ser bem-sucedido naquilo que não é importante. Então não tenha medo de fracassar. 1 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já imaginou viver uma vida inteira fora dos propósitos de Deus? Então, seja bem-sucedido naquilo que é importante para Deus. Chegar naquele dia no céu, quando Deus nos chamar, nos pedir conta, e Ele vai perguntar: você cumpriu o propósito para qual você foi chamado? E às vezes você ficou rodando por essa vida e não entendeu que o seu chamado é amar a Deus e servir pessoas, seja onde for que Deus te plantou. Amar a Deus e servir pessoas. Tudo que você faz é para amar a Ele e servir pessoas. Ele morreu por você, não pela imagem que você tem de você. O seu foco tem que ser agradar a Deus. Reflita, você decide aceitar o amor de Deus? Vai anotando aí, eu estou na 136. Ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com as cargas da rejeição. Você vai precisar conviver em vitória com os BOs da rejeição. Ressignificar isso, dar um novo significado. Ser curado, aceitar ser curado, aceitar e entregar. E aí você vai viver o propósito de Deus para você. Você tem a liberdade para viver sem a escravidão da rejeição. E essa liberdade está em Jesus. Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele já levou sobre
se Jesus, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa rejeição, a nossa orfandade foi carregada lá, você não precisa mais carregar isso. Nós não precisamos mais carregar isso. Então, a gente entrega. Deus tem um caminho de proteção e refúgio. Mesmo no meio de tantas rejeições, Jesus chama você para uma vida de aceitação, de você se aceitar e entregar para Ele tudo que você é. Eu acrescento que você não é o seu pecado. Então cuida quando você diz, eu sou tal coisa. Não. Você não é o seu pecado. Você não é o seu pecado. Você é um filho amado de Deus. E o seu pecado, você submete ele a Deus. Abandona e deixa o pecado. Abandona e deixa a rejeição. Eu poderia dar os nomes dos pecados. Eu sou um ladrão. Eu sou um mentiroso. Eu sempre fui mentiroso. Eu sou safado. Eu sou safada. Eu sou um imoral. Eu sou um idólatra. Eu sou dinheirista. Eu sou tantas coisas. Mas eu não sou o meu pecado. Então você muda essa fala. Eu sou um filho amado de Deus. Até isso estar ancorado e virar uma verdade na sua vida. Lutando contra a orfandade, contra a rejeição e contra o pecado, da mentira, da baixa autoestima e o nome do seu pecado. E você luta em vitória. Você pega o seu pecado, você coloca ele nos pés da cruz, que não é cruz. Você põe ele nos pés da cruz, abandona e deixa. É uma noite de cura. E se eu pudesse parafrasear a aula de hoje, o tema de hoje, da rejeição, e viver toda a aceitação, é você aceitar que você é um filho amado de Deus, e você não é o seu pecado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. E pedir, Pai, que o Senhor nos traga a memória de cada um aqui. Qual é ou quais são os gatilhos da rejeição que me fazem viver essas compensações? Senhor, que eu tenha coragem hoje, que eu tenha ousadia hoje. Se um pensamento passar pela minha cabeça e me fizer lembrar do que eu preciso reparar, do que eu preciso curar, do que eu preciso largar, do que eu preciso confessar, o que eu preciso consertar e largar aos pés da cruz, Senhor, eu aceito e eu entrego para o Senhor. E eu vou fazer aquilo que o Senhor me diz para fazer. Seja o vício, seja a imoralidade, seja qualquer coisa que me afaste de Ti, essas compensações. Agora eu troco a imoralidade por pureza, agora eu troco os maus pensamentos por santidade, agora eu troco a religiosidade por relacionamento com Deus, e agora, Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que me afasta, e eu recebo a aceitação de Deus como um filho amado de Deus que sou, em nome de Jesus, Pai. Me dê coragem, ousadia, para que eu possa largar e Te entregar definitivamente toda rejeição, em nome de Jesus. Amém, amém.